Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase pescadores de homens, não é verdade? Quem disse essa frase? Jesus. De fato, Jesus disse a frase pescadores de homens. Mas podemos dizer que ela não era uma frase exclusiva de Jesus. Mestres e filósofos já usavam também essa terminologia de pescadores de homens. Sim, filósofos e mestres, como era na época de Jesus, também é no dia de hoje, eles jogavam as suas iscas, os seus ensinamentos, com o objetivo de captar a pessoa e colocar na cabeça de outra pessoa a sua ideia, a sua ideologia, a sua filosofia, e assim fazer com que essa pessoa agora se tornasse favorável àquela ideologia, àquela filosofia e assim pudesse também pescar outras pessoas. Querido amigo, querida amiga, a grande diferença de Jesus para esses mestres e filósofos da época é que os filósofos e mestres eles eram solicitados para poderem ter determinada pessoa como seu aprendiz, e Jesus ao contrário, Jesus ele chama. Olha só, ele honra a discípulos com um chamado. Ele honra homens, simples homens, para que esses então aprendam dele e ao aprender dele também depois continuem a sua maravilhosa missão. Querido amigo, querida amiga, disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Alunos que não escolheram seu mestre. Ao contrário, o mestre que escolheu os seus alunos, o mestre que escolheu os seus discípulos. E de 12 discípulos que ele escolheu, 7, de maneira bem particular, eram pescadores. E sabiam muito bem a técnica de pescar peixe, mas precisavam aprender a técnica de pescar homens. A pesca de homens continua, não é verdade? Claro que continua. Eu tenho certeza que você já é um peixe apanhado por alguma ideologia, por alguma filosofia, não é verdade? E você, por ser um peixe já pescado por uma ideologia ou filosofia, você defende essa ideologia, você defende essa filosofia. Assim como naquela época, hoje, nós temos aí a reveria, muitas ideologias, muitas filosofias, afinal, o povo, as pessoas, elas carecem de expectativa, elas carecem de esperanças. E em cima dessas carências de esperança e expectativa, muitas ideologias e filosofias acabam sendo um terreno propício. E as pessoas facilmente são arrebanhadas, são pescadas por essas ideologias e filosofias. E muitas pessoas, na atualidade, elas tentam impor, olhe só a palavra, elas tentam impor a sua ideologia, a qual ela já foi pescada, a sua filosofia para a qual ela já foi pescada, elas tentam impor na cabeça de outras pessoas. Querido amigo, querida amiga, assim como são muitos os peixes, nós também temos as mais variadas iscas. Muitas pessoas, inclusive, elas estão até meio que se perdendo. E outros se tornaram aquele cascudo, o cascudo que vive escondido lá no meio das pedras. Você tem que vasculhar com as mãos para poder encontrar ou pegar esse cascudo. Querido amigo, querida amiga, João Batista é o personagem anterior a Jesus Cristo. João Batista, aquele que preparou o caminho, ele foi preso. E Jesus, a partir dessa prisão de João Batista, que preparou o caminho para que ele então viesse, sendo ele preso por um motivo de denúncia, por um motivo político, de orgulho, bom, ele foi preso. E João Batista tendo sido preso, Jesus iniciou o seu ministério. E observe a isca de Jesus. Olha só, Jesus ele pescou homens com uma isca. Versículo 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Olha só, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Olha a isca de Jesus, o Evangelho de Deus. E Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que essa isca é a isca mais poderosa que tem. Por quê? Porque é uma isca proveniente do próprio Deus.
Lucas, quando escreve o livro lá de Atos dos Apóstolos, ele diz que essa isca é uma isca de graça, ou seja, é uma isca que dá e oferece para o ser humano tudo aquilo que ele precisa. Perdão, também oferece para o indivíduo a fé e oferece também a salvação. Perdão, fé, vida e salvação. Na carta aos Gálatas, muitas pessoas acabaram se deixando levar por outras ideologias e filosofias, e Paulo chega a escrever assim: só há uma isca. Só há uma isca verdadeira, e a isca é o Evangelho. Só há um único Evangelho. A isca que Jesus lançou enquanto ele caminhava às margens do mar da Galileia. O Evangelho de Deus, a mensagem do reino, o convite ao arrependimento e ainda um chamado para crer no Evangelho. E homens pegos por essa isca, o Evangelho de Deus, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Querido amigo, querida amiga, nós hoje, em pleno século XXI, ano de 2021, nós vivemos dias de redes sociais. E nas redes sociais é comum que as pessoas busquem seguidores. Claro, elas querem ter seguidores. Para tal, muitas pessoas estão se apropriando de ideologias, filosofias e propagam as suas ideologias e as suas filosofias. E com isso elas tentam pegar e arrebanhar, pescar mais e mais seguidores. A rede social, na verdade, é um verdadeiro caldeirão filosófico ideológico. E as pessoas nessas redes sociais, elas acabam criando muita confusão umas com as outras. Porque assim como eu tenho a minha ideologia, a minha filosofia, o outro tem a sua ideologia e a sua filosofia. Seguidores são ganhos, mas seguidores também são perdidos. Mas a verdade é uma só. A verdade é que a pesca continua. Sim, a pesca ela continua. Talvez nós já tenhamos sido pescado por uma dessas muitas iscas. Talvez nós estamos até usando uma dessas iscas. E o perigo entre essas muitas iscas que há por aí é perdermos e escaparmos do anzol de Cristo Jesus e morder um outro anzol ideológico, filosófico e assim começar a talvez tentar pescar pessoas não com a isca a qual nós fomos pegos e não com a isca a qual nós precisamos pescar. Querido amigo, querida amiga, em meio a tantas iscas, Jesus continua, é isso mesmo, Jesus continua, mas ele continua pela igreja a lançar a isca cristã, a verdadeira isca, o poder de Deus, aquela que traz perdão, vida e salvação, o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus? Mas o que é isso? É a boa notícia da vinda de Jesus. É a boa notícia de que o tempo agora chegou, está por se cumprir. A hora de Deus, a qual ele anunciou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, é uma hora que já está para ser completada. O preço vai ser pago. O reino de Deus está próximo. Para os fariseus naquela época, reino de Deus ele só chegaria com a observância perfeita da lei. Os essênios, uma outra corrente daquela época, quando Jesus então chegou com esta mensagem que o reino estava próximo, os essênios eles imaginavam que, bem, o reino de Deus, ele só chegaria quando o país fosse purificado e quando eles dominassem o país. Observe que reino de Deus não é uma ideia tão distante de nós como era naquele tempo. Muitos de nós também acham que agora os cristãos precisam, como se diz, dominar o mundo, né? Quer dizer, se houver uma autoridade que não seja cristã, então a gente está um pouco perdido no meio disso também. Querido amigo, querida amiga, o reino de Deus, mesmo confundindo muitas pessoas e mesmo fazendo muitas pessoas acabarem assim proliferando ideologias filosóficas que não são as corretas e verdadeiras, nós precisamos
compreender que reino de Deus indica que Ele, o nosso Deus, nesse mundo opressor, Ele governa, mas Ele governa pelo Evangelho. A isca que Ele lança para continuar a pescar homens, assim como já me pescou por este Evangelho. O reino de Deus é Jesus, que veio para nos resgatar da lei, da condenação da lei. No contexto da Galileia, quando Jesus se aproxima dizendo o reino de Deus está próximo, isso era como acender um barril de pólvoras. Por quê? Porque é da Galileia que surgiram muitos movimentos, muitas insurreições contra o Império Romano. Mas, assim como desde o Egito, impérios subiram, impérios caíram. Mas a palavra de Deus, da hora marcada do Evangelho de Deus, esta palavra permaneceu para sempre. Querido amigo, querida amiga, Jesus usou uma isca, a boa notícia de Deus. E por esta isca, muitos homens foram chamados para pescar. E por esta isca, Ele quer que você continue a pescar. Porque nós estamos lançando uma isca entre tantas outras iscas ideológicas, filosóficas que estão espalhadas por aí. Mas nós precisamos continuar sendo fiéis no uso da isca do Evangelho de Deus. Porque o mundo continua escuro, o mundo continua oprimido, o mundo continua inquieto. E no meio dessas tantas ideologias e filosofias, o mundo se inquieta. O mundo fica ainda mais atribulado, e a única coisa que pode dar luz para este mundo e para essas pessoas é o Evangelho de Deus, que fala a respeito de Jesus Cristo. E é com este Evangelho de Deus, com essa isca dada pelo próprio Jesus para mim e para você, que já fomos pescados por Ele, é que nós somos enviados para pescar homens. Boa pescaria. Deus abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.